Olá, quero te dar as boas-vindas à Mente por Trás, o podcast que explora a mentalidade e o repertório de pessoas que tiveram destaques na vida pessoal e nos seus negócios. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso pelo universo mental e a atitude de pessoas que tiveram sucesso na vida e nos negócios. Convido você a se juntar a nós e conhecer as histórias e os insights dos nossos convidados. Acompanhe cada novo episódio. Este podcast é um oferecimento CDL Vitória. Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Também compartilhe conosco seus insights e suas histórias de empreendedorismo. Hoje estamos aqui com uma convidada especial e também muito esperada. Estamos com Samira Badaró, da Lenfance, e que veio falar sobre a mente por trás do extraordinário sob medida. Samira, um prazer receber você e obrigado por estar aqui. Que isso, prazer completamente meu. Amei o esperada. Espero que possa contribuir da melhor forma possível e que juntos a gente consiga aí adentrar na minha mente, que é um tanto quanto os fios desencapados de sucesso que se encostam. Maravilhoso. E eu acho que é fantástico, porque daí a gente descobre quais são os curtos circuitos que vão dando e que vão ampliando esses seus... E que vão mostrando como você ampliou esses caminhos e como você mergulhou nessa trajetória que foi a Lenfance. Mas eu tenho um caminho aqui meu na Mente por Trás, que eu não gosto de ficar muito apresentando o convidado. Eu gosto de, melhor do que eu trazer uma narrativa, é o convidado poder falar sobre ele. Queria que você contasse quem é a Samira Badaró, qual é a sua história, a sua trajetória que faz com que a gente busque compreender mais sobre esse mundo extraordinário. Nossa, quantas perguntas em uma, tá preparado? A gente vai fundo aqui. Então vamos lá, Samira Badaró, CEO e fundadora com muito orgulho do extraordinário sob medida. A Lenfance começou como uma varandinha pequenininha no apartamento da minha mãe. Um sonho mesmo, sabe, Márcio? Que eu costumo dizer que as melhores oportunidades da vida, de fato, não vêm no momento onde a gente está preparado. Uhum. E se a gente não souber pegar essas oportunidades e atuar nelas e ter ousadia, elas não acontecem. Então, assim, era um momento difícil na minha vida pessoal. Eu sempre fui muito intensa. Intensidade me representa em gênero, número e grau. Eu tinha 24 anos, hoje eu tô com 35, quase 36. Já sou mamãe de 3 bebês, inclusive. 3 crianças lindas. 3 crianças lindas. E puxaram a mãe. Na intensidade, tá? Uhum. Eu digo. Mas essa varandinha foi um projeto, assim, de Deus, sabe? Era um momento onde eu tava me encontrando. Eu fiz administração, depois fiz pós em logística. Meu sonho era seguir carreira em uma multinacional, né? Eu tava na Garoto, que na época foi comprada pela Nestlé. Naquele momento, e eu queria muito trabalhar com negócios internacionais, né? E na época muito se falava sobre isso. Nosso estado também tem ricas oportunidades, né? Tem mármore e granito e tantos outros produtos que a gente pode exportar ou importar. E eu tava caminhando pra essa vertente. Na época me casei também, eu tinha 20 anos quando me casei. Não deu muito certo, né? Eu acho que a idade, a maturidade, o que precisava naquela época eu ainda não estava pronta. E era difícil, porque eu tava vivendo esse momento conturbado de um divórcio, em um momento profissional completamente instável, porque eu comecei a trabalhar muito nova. Comecei na Volkswagen com 16 anos, um primeiro menor aprendiz, depois estágio. E eu via minha mãe trabalhando, sei o quanto ela se dedicou. Eu sempre gostei muito do trabalho em si, sabe? E uma prima me convidou, falou, vamos abrir algum negócio, a gente tem que abrir alguma coisa. E eu gostava de moda. Mas não pensava em estudar moda. Na época você achava que moda também não era tão factível assim, não daria talvez uma super carreira de sucesso. Eu não me via como estilista, sempre vi mais como gestora. Perfeito. E eu sempre gostei muito de contato com o público. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de entender, eu gosto de fazer com que a sua história seja a minha inspiração. E aí começamos, ela falou, a gente vai abrir uma coisa pra criança. Eu falei, não, vai ser de adulto, ela não criança, porque mãe deixa de fazer pra ela pra fazer pra um filho. E o será, ela é assim que funciona, já sou tia, é assim que funciona, a gente vai abrir pra criança. A nossa ideia era, na época, confeccionar. E não tinha estilista, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu falei, vamos, na cara e na coragem, vamos, né? Peguei a rescisão, ela pegou um dinheirinho também, enfim. E deu tudo errado. Deu tudo errado.
Tudo errado. O que a gente pensou em confeccionar não era aquilo, a gente não tinha um estudo legal de público, a gente até fez um planejamento de negócios, né? Seguiu ali um pouquinho do beabá do que havia aprendido na faculdade de administração. Mas a realidade, ela foge muito do papel, né? Muitas vezes, tudo que eu pensei, tudo que eu planejei. E desculpa, qual era a sua referência, por exemplo, sobre iniciar um negócio, sobre empreender? Como é que você tinha, assim, como referencial? Eu acho que é por aqui que a gente começa, dessa maneira. De onde é que tinha vindo então, vamos lá. essa referência? Eu sempre acredito que a gente tem que fazer algo diferente de alguém, tá? E quando ela falava no universo sob medida, eu gostava muito da França, Itália, Europa, a forma como as crianças se vestiam lá. Uma forma um pouco mais romantizada, que a gente não tem tanto no Brasil. Onde é mais cor, mais estampa, coisas mais vibrantes, até porque estamos num país tropical. Sim. E eu queria essa pegada de tentar resgatar a criança como criança. Então, a menininha com aquela imagem mais europeia, aquela menininha princesinha da mamãe. E eu falava, acho que tem espaço pra isso, assim. Não vejo tanto quando a gente começou a pesquisar. E eu falava, tem que ser diferente. O Instagram tinha começado ali, né? Acho que ainda não estava no seu auge aí, há 12 anos atrás, mas ele já estava sendo uma plataforma de fato bem visada. E eu falei, obviamente, a gente vai pegar esse dinheiro que a gente tem, que não é tanto, e vai investir no que a gente julga ser muito importante, que é a imagem. Eu acho que a imagem diz muito sobre você, ela chega antes de você. São poucos os segundos que alguém tem para poder formar uma opinião, tanto sobre você ou sobre algo que você apresenta. Então, na época, a gente optou por contratar uma empresa que era bem renomada no desenvolvimento de sites, pra gente conseguir captar muito, assim, do DNA, do que eu queria, e que não tinha tanta coisa disponível. Então, assim, essa excelência na curadoria. E eu olhava o Instagram e falava, por que ninguém põe um fundo nesse Instagram? Igual aqui a gente tem um fundo azul que a pessoa bate o olho e identifica que a gente tá na CDL, no seu estúdio. A gente vai criar um fundo pra esse Instagram. Eu lembro que eu peguei um papel... Como é o nome daquilo, gente? Caixa de papelão. Peguei uma caixa de papelão. Tinha sobrado um papel de parede do quarto da minha irmã. Peguei esse papel de parede, colei no papelão e falei, esse vai ser o fundo do meu Instagram. Tinha um lavandas, um tom mais suave, que passava um pouco de paz, um pouco de Provence. Sim. Então, tinha um pouquinho disso. E eu falava, tá, e agora como eu vou pendurar o vestido? E eu tinha que me virar com o que eu tinha. Eu olhei pra um rodo. Falei, é você, o meu escolhido. E peguei o rodo, pintei o cabo de dourado, tudo eu. E aí eu lembro que qualquer pessoa tinha que me ajudar, assim. Tinha que ficar segurando aquele rodo um tempão. Pendurava o vestido e ficava uma haste dourada. O cabide dourado que eu tinha encontrado pra combinar. E aquele fundo super suave. Aí a gente começou a comunicar de uma forma suave. Mas a mão chegava a pesar, né? Ali segurando aquele rodo. E já tinha uma estética. Ainda que no improviso já se criava uma estética. O pensamento em como aquilo se apresenta. Como era apresentado para as pessoas. Como era apresentado. Engraçado, tudo isso é técnica. E tudo isso tem um nome. Tudo isso entra hoje numa gestão de encantamento muito forte, né? Que, óbvio, gestão de encantamento está diretamente ligado à gestão de mercado de luxo. Perfeito. Mas você olha você há 12 anos atrás fazendo isso, você fala, gente, meu Deus, olha, já tinha uma certa visão, né? Pra quem achava que não tinha tantos dons e talentos, então você começa também a se descobrir. E essa descoberta é gostosa, quando a gente lembra do rodo hoje em família, minha irmã hoje é médica, anestesiologista, enfim, a gente olha ela, meu Deus, meu braço doía segurando aquele rodo, mas a gente tinha um plano de fundo. E as coisas foram acontecendo, assim, só que eu achava que era só tá na internet pra vender. Eu não tenho nenhum empreendedor na minha família, nenhum mesmo. Então, as coisas não eram bem assim, não foram bem assim. Eu não sabia também que eu sabia vender. Né? Minha mãe é vendedora, mas eu falava assim, nossa, mãe, morro de vergonha de fazer o que você faz. Mãe do céu, eu não consigo falar dessa forma com as pessoas. E hoje como foi surgindo, então, nesse momento? Porque é interessante você falar isso. Que muitas vezes a gente tem contextos de pessoas que... Né, pessoas que possuem um contexto de empreendedorismo que acaba sendo uma forma de influenciar a visão, a percepção de oportunidades de negócio, de criar um senso de marca, um universo, alguma coisa assim nesse sentido. E você tá falando assim, não, eu não tinha um contexto assim. E onde é que você foi buscando... ampliar esse repertório de conhecimento sobre empreender, sobre negócio, sobre vendas. Sua mãe era uma vendedora, mas você, como tá comentando, né, não tinha essa facilidade, talvez, de buscar aquela fala, né, hoje a gente vai falar sobre o discurso persuasivo, mas como é que você foi buscando esses elementos, esses recursos, para poder fazer com que as suas ideias começassem a expandir? Tá. Eu sempre fui uma menina um pouco mais travessa, sabe? Um pouco mais fora da caixinha, e família mineira, e gostava de me comunicar. Mas não necessariamente vender.
sabe? Eu via minha mãe vendendo e eu via muitos nãos, né? Eu não tinha férias, minha mãe precisava trabalhar, as minhas férias eram acompanhando a minha mãe vender publicidade, inclusive. Na época, anúncio em catálogo telefônico, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim, né? Para as grandes empresas de mármore e granito que anunciavam na capa, ou um negrito, ou um espaço um pouco especial. Então, quando dizia não, eu via a frustração dela e não consegui trazer para casa esse investimento que era tão importante. Venho também de uma família de origem muito simples, isso é uma loucura, né? Uma origem muito simples, ligada ao mercado de luxo hoje, pioneira no país. E eu via aqueles não, me dava uma sensação de dor um pouco no coração, sabe? Eu falava, não quero trabalhar com vendas, não quero trabalhar com isso. Ai, quando a pessoa te diz um não, meu Deus, o que você faz depois? Enfim, só que eu acho que a necessidade faz a gente fazer muita coisa, tá? Às vezes lícita, às vezes ilícita. Então, você tem que ter muita ética e muito profissionalismo para trilhar o seu caminho. De forma, obviamente, honesta, ética, lícita. E o precisar faz coisas. Eu acho que no momento onde eu me vi divorciada, jovem, sem um futuro à frente, porque eu era assistente, né, analista de importação. Até eu trilhar essa jornada, muitos anos iriam. Minha irmã ia entrar na faculdade de medicina. Eu pensava, meu Deus, minha irmã vai ser médica e eu, assistente administrativa auxiliar. Eu acho que eu sonhava, não menosprezo de forma nenhuma. Inclusive, nós precisamos dessas pessoas brilhantes ao nosso lado. É importante, mas também é importante que elas sonhem mais para elas. Eu desejo para minha assistente que ela alcance o mundo. E que eu possa ser a pessoa que vai ajudar. Mas eu pensava, eu quero mais pra mim. Eu quero mais pra mim. Eu sou sonhadora. E meu apelido em casa era muito assim, Fantástico Mundo de Bob, sabe? Antes você lembra desse desenho? Lembro, total. Fantástico Mundo de Bob, ele era basicamente, ele via tudo acontecer. Depois antes eu vou te contar por que a gente gosta tanto desse desenho. A gente já tava conversando ali no bastidor. Tem Todo mundo aquela particularidade. Exatamente. Mas você vê tudo acontecendo antes de acontecer, você dá uma viajada, depois você volta. Então, eu via as coisas acontecendo mentalmente, mas eu, às vezes, de fato, não tinha recurso ou conhecimento para galgar. Então, assim, eu comecei de forma muito simples. Por exemplo, eu queria aprender a vender. E eu tenho a minha primeira amiga de infância, que ela vendia de tudo. De tudo. A família era de vendedores. E ela era muito guerreira. E na época ela falava, não quero estudar, quero trabalhar, vou vender queijos nos carros, nos interiores. E ela fazia um dinheiro vendendo queijo no porta-mala do carro. Bati na porta dela e falei, você sabe vender queijo? Quem vende queijo vende qualquer coisa. Eu preciso aprender a vender. E tinha, assim, uns 3 anos que a gente não se via. E ela falou, o que você abriu? Aí eu falei, você vai lá em casa, a gente abriu... Meu Deus, não dá pra dizer nem o nome, assim. A gente abriu uma espécie de uma mini confecção. Mas é terceirizada e enfim. Ela falou, vamos lá, vamos ver esses vestidos. A gente tá mexendo com roupa. A gente tá mexendo com roupa, mas a inovadora, ela tá... Mas qual o diferencial? Calma, não me faz tanta pergunta. Vai ver isso aqui. E ela foi em casa na época... Olhou e falou, nossa, isso é lindo. Meu Deus, como isso é lindo. Por quanto você vende? Falei, 120, 200 e pouquinho. Ela, meu Deus, isso vale 1.000 e poucos reais. Eu falei, você pagaria isso? E ela falou, eu pagaria, é esse o preço. Falei, não, é esse o preço. Falei, meu Deus. E ali, eu deixei ela atender uma cliente. E ela vendeu. Na época, por 2.000 e alguma coisa. Eu falei, meu Deus, quantos vestidos eu teria que vender pra dar esse valor? Eu falei, nossa, a minha amiga, vendedora de queijos, é um talento. E ela vai trabalhar comigo. E óbvio que tem muitas coisas nos entrantes disso aí, né? Porque óbvio, eu dei uma antecipada na história, senão a gente vai gravar uma série, um episódio. Episódio 1, 2, 3 da Mente do Extraordinário sob medida. Mas nesse momento eu tava na varanda do apartamento da minha mãe. Minha prima era minha sócia, em determinado momento tudo deu muito errado. Ela deixou de ser minha sócia, tá? O marido dela investiu, ele precisava desse dinheiro de volta. Ele também já não estava muito crédulo, eles iam embora do estado. Eu falei, não, então eu permaneço, mas também não tenho como te pagar a sua parte, né? E ela, meu Deus, meu prejuízo. E aí eu conheci o meu marido, né? Que hoje é meu marido, o Conrado. E o Conrado falou pra mim, olha, eu quero conhecer esse seu negócio. Eu quero olhar a parte financeira, eu quero entender o que vocês fazem. Conrado é administrador maravilhoso, formado pelo INSPER. Ele é um crânio, um matemático, um visionário. E a gente tava naquela fase de namorinho ainda, sabe? E aí eu falei, tá, pode olhar, Conrado. Claro, ele olhou, passou o final de semana olhando. Acho que eu senti ele desconfortável, ele não sabia como ele me falava. Mas no resumo ele falou pra mim assim, olha, você está falida antes de começar.
dinheiro que vocês tinham, vocês pagaram mega caro num site, porque você acreditou 100% no potencial da imagem, vocês desperdiçaram tecido demais, o produto de vocês é caro, o material de vocês não tá bom, a costura não tá legal. E ali eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso, então. E eu quero pegar esse ponto, então, quando você fala, meu Deus, eu não sei fazer isso. Porque uma construção, muitas vezes, né, de uma iniciativa como essa, envolve arriscar, principalmente, acreditar na ideia, mas envolve também uma camada de intenções, desejos, necessidades, sonhos, visões. O que estava permeando esse momento seu, assim, na sua vida, na sua mente, na sua cabeça? O que você estava visionando ali, que você olhava e aquilo te impulsionava, inclusive, para poder lidar com aquilo que você não sabia, aquilo que você não conhecia e com os riscos que você estava assumindo? Meus riscos acabavam que não eram tão altos, né? Eu não tinha tanto o que perder. Eu tinha muito a conquistar. O que eu perdesse, eu iria perder e, obviamente, ficaria muito mal com isso. A sensação era um mix de frustração, misturado com por que não fiz outro curso, misturado com, meu Deus, eu achei que falar um outro idioma me levaria para o internacional, e se eu tivesse que fazer venda, alguma coisa internacional, eu questionei muito a minha formação naquele momento. Por que eu fiz administração? Por que eu não fiz medicina como a minha irmã? Por que eu isso? Por que eu isso? E você fica mal com você mesmo, né? Vem um medo que te domina e é avassalador. Então, eu acho que eu tive um momento muito introspectivo ali. Minha mãe conta que eu cheguei a afundar o sofá de casa, assim. Eu não fui diagnosticada com depressão. Também nunca me permiti ter alguns diagnósticos sobre mim mesma. Eu sempre me vesti uma capa de força. E essa capa, essa persona, Samira, essa super mulher, Samira, de vez em quando ela entra em ação, sabe? Quando eu olho e falo, tá muito difícil, eu falo, calma, eu vou resolver. Eu nasci pra isso. Eu sou empreendedora. Eu nasci pra isso. Isso é o meu cotidiano. Então, eu deixo de problematizar pra buscar, de fato, uma solução. Mas foi super difícil. Fiquei ali 1 mês bem triste, bem mal. Mas o Conrado, ao mesmo tempo que ele me trouxe esse cenário, ele me trouxe assim, olha... a mãe dele era falecida, ele tinha recebido, né, enfim, determinado capital da família. E aí ele falou... Ele trabalhava com construção em Brasília, Minha Casa Minha Vida, né? Tinha empresa de construção, tinha restaurante. E ele falou, eu acredito em você. Eu acredito em você. Vai ser assim, eu vou te emprestar esse dinheiro e a gente vai comprar a parte da sua prima e eu vou te ajudar. Eu vou fazer os cálculos e eu vou te ajudar a traçar estratégias pra gente pelo menos cobrir tudo que já tá de negativo até agora, pra você ter uma certa tranquilidade e a gente vai junto, tudo bem? E eu só chorava, eu falava, Conrado, eu não tenho como te pagar. Eu tenho um Peugeot velho caindo dos pedaços, que eu fui fechar o vidro, minha unha quebrou. Debaixo de chuva, sem gasolina. Tragédia. Então, assim, você realmente quer ficar comigo? Mas o eu acredito em você trouxe uma força sobrenatural. Foi assim, alguém acredita em mim. Porque meus pais, hoje é engraçado, né? Falam que minha filha, a gente super acreditou, desde o início apoiou. Mãe, pai, aí, se tiverem assim. Apoiaram, óbvio, na construção de formação, abrindo mão da vida deles pela minha vida. Mas eles também questionaram, né? Volta pro mercado de trabalho, volta pra Nestlé, você tem talento. Você tem um alto poder de persuasão. Eu sempre soube disso, sempre fui muito teimosa e sempre dei nó em pingo d'água. Você falasse pra mim que isso aqui é transparente, eu cismasse que isso era rosa, você ia sair daqui me agradecendo por ser rosa. Então, eu tenho, de fato, esse dom. Perfeito. E o Eu Acredito em Você do Conrado mudou muita coisa em mim. E ele veio associado também com esse momento difícil da vida particular, porque quando eu terminei esse casamento, eu conheci uma pessoa e me relacionei 1 ano com essa pessoa. Quando eu terminei o casamento, antes do meu marido, eu me relacionei 1 ano com uma pessoa. E essa pessoa é um empresário, ele é da alta sociedade, em Vitória, e a família buscava pra ele talvez uma junção de sobrenome, sabe? Pra um casamento. E eu não era essa mulher. Eu era a mulher de uma família simples, humilde. Não era o ideal de família pra esse determinado empresário, enfim. E ele, quando terminou comigo, ele pegou um pedaço de papel. E ele escreveu num pedaço de papel 5 motivos pelos quais eu jamais daria certo na minha vida. Olha só. E aí? 5 motivos. E ele me chamou, ele é muito metódico, muito organizado, virginiano. Falou, olha, sente-se, porque hoje eu vou trazer pra você os motivos pelos quais nós não continuaremos juntos.
Só que eu sentia que a voz era uma coisa e o sentimento era outra, né? E a pessoa que às vezes está assumindo ali um negócio familiar, ela tem que ter o respeito da família. Às vezes, para ter o respeito da família, você tem que abrir mão do seu querer, né? E eu não era o querer da família naquele momento. Então, ele anotou esses 5 motivos no pedaço de papel. Porque eu era rasa, eu não tinha conhecimento, porque eu era fútil, porque eu era isso, porque eu era aquilo. Que eu só queria tomar suquinho com as amigas, que eu vivia num mundo de princesa. Aí eu pensei, um mundo de princesa, lá infância. Aqui eu achava que a vida era um sonho de princesa. Depois eu fiz a frase dele como slogan da marca. Enfim, Olha só. Aquele pedaço de papel eu guardei por muito tempo. E eu só pensei, pois um dia você vai ver, ouvir, notar a mulher que você disse que jamais daria certo na sua vida. E lembrar deste papelzinho. E lembrar deste papelzinho. Que a gente tocou fogo, né? Mas enfim, perfeito. Tem coisas na vida da gente que são essenciais. Tem dores que quando tá escrito pra nossa história, a gente tem que viver. Se eu pudesse olhar e agradecer hoje, eu falaria obrigada pelo papel, com os motivos pelos quais eu não daria certo na vida. Eles foram cruciais para uma reviravolta. E o que você acha, por exemplo, agora eu vou até fazer uma pergunta assim, muito pensando, né, nas pessoas que vivenciam muitas vezes situações de dores. E esse simbolismo do papel, ele traz uma razão de sistematizar, às vezes, sensações, sentimentos que vão impulsionar novas atitudes, novas visões, um desejo, uma necessidade. Existem pessoas que têm esse viés mais direcionado, de conseguir lidar, compreender o impacto que a dor causa em si e fazer disso uma força motriz. É isso que muitas vezes faz com que as situações de vida se modifiquem, que negócios sejam criados, impulsionados, né? Mas muitas vezes pessoas olham situações como essas e acabam não conseguindo. Tomam muito mais para si o que vem de fora e, como psicólogo poderia falar, introjetam como um aspecto, né? Alimentam aquela dor, ao invés de transformar isso numa força motriz. Como é que você acredita que as pessoas... Foi para você, obviamente, como é que foi para você, mas o que você acha que as pessoas poderiam refletir sobre quando dores como essa chegam e como elas podem se transformar em força motriz? Nossa, que pergunta profunda. Tem muito do nosso perfil pessoal, né, Márcio? Da forma como a gente conduz, de fato, as coisas. Eu sempre usei dores a meu favor, eu sou muito boa nisso. Então, quando eu me vejo num momento onde eu falo assim, tá doendo, eu falo, vem coisa muito grande. Muito grande. Eu sou bem fênix. E um dia eu tô aqui, introspectiva, me permito viver isso. Nos 2 eu levanto e falo, pode, vamos, encara, veste, vai. É força pra você. Vou falar o meu conselho, assim, tá? Eu não faço nada sem Deus. Eu abri uma turma de mentoria, onde eu deixo claro pras pessoas, se não acredite em Deus, não é o seu lugar. Por que eu acredito em Deus? No momento da varandinha, onde eu tava ali naquele momento difícil, onde o Conrado olhou e falou que você tá falida antes de começar, que ele foi meu porto seguro, enfim, que minha mãe achava que eu tava com depressão e tudo dando muito errado, ela convidou um pastor pra ir na minha casa orar comigo. E esse pastor orou comigo. E quando eu me levantei, ele falou, Deus me mostrava algumas coisas sobre a sua vida. Eu sou evangélica, tá? E as pessoas, de acordo com a nossa crença, alguns pastores têm dons espirituais. Né? São formas, às vezes tem uma visão, às vezes tem o falar. Quando eu me levantei, ele falou o seguinte, Samira, a sua empresa, que hoje está nessa varanda, vai ser a empresa mais famosa do país. Anota o dia de hoje. Lembra revistas dessas famosas? Caras Contigo, Quem, Vogue, Nanã? Você vai sair em todas as revistas, elas vão te procurar. Samira, anota o dia de hoje, conta 4 meses. Artistas globais vão te ligar. Olha isso. Samira, você vai dar X tempo, artistas internacionais no mundo vão te procurar. Eu olhei pra ele, chorando muito, falei assim, pastor, vou até acreditar, mas assim, é impossível. Eu tô numa varanda, sem condição financeira, sem dinheiro, super triste, sem saber o que fazer, mas tudo bem. Nossa religião a gente brinca e fala assim, aceito, tomo posse. Assim foi. E tudo
aconteceu. Tudo aconteceu. Nós vestimos a Beyoncé, os filhos da Beyoncé. Você tem noção do que você vê um cheque da Beyoncé? Ela pagou por isso? Sua sensação ao ver o Vence na cheque? vida! Oh, the single ladies! Maravilhoso. Então, assim, hoje ainda, meu telefone toca, eu falo, não acredito, gente, não, calma. Porque a gente costuma, às vezes, normalizar também um pouco as conquistas, né? Aham. Isso foi quando a infância teve esse boom, já foi o quê? Sei lá, 8, 7 anos atrás. Uhum. E eu lembro quando a Flávia Alessandra me ligou, olá, é a Flavinha, tudo bem? Oi, Flavinha, achei que era uma Flavinha amiga minha, super amiga. Ela falou, a Flavinha Alessandra da Globo. Eu, oi, Flavinha. E ali eu percebi, depois foi Débora Seco, que na época o Instagram já tava no auge, né? Enfim. Sim. E um post dela deu pra marca, sei lá, 200 mil seguidores. As pessoas ligavam e falavam assim, quanto é o vestido de primeiro aninho dessa Maria Flor? Eu lembro que na época ele foi feito pra ser 1.000 e pouco, 2.000. As pessoas falavam assim, é 12, é 13, é quanto? Eu, 12, 13? Quanto? Como assim? Só era eu de vendedora. E aí as coisas foram encaminhando, eu fui percebendo um valor de marca, um conceito, um espaço, o como fazer, o como comunicar, mas eu jamais me esqueci dessa promessa de Deus na minha vida. Então, assim, quando você falou sobre como você se sente, o que você passa para essas pessoas, eu passo, permita-se. Você tem que se conhecer num momento de dor, mas não permita-se adoecer. Não permita-se olhar para você e falar, não sou capaz. Não permita também ninguém dizer isso para você, sabe? E se encontrar mesmo. Eu me encontro com a fé, me encontro com Deus. É Ele que me faz buscar as forças que hoje eu tenho. Uhum. Às vezes a pessoa vai se encontrar com alguma outra coisa. Mas o meu motivo, meu centro é Deus. É o tempo inteiro pautado ali. E maravilhoso. E pensar que tudo, então, né? Aquele momento do papelzinho da dor é o que impulsionou a crença, assim, a crença de que existem etapas, acreditar, receber a sua fé, esse movimento de fé. E que te colocou num caminho, assim, que precisava, então. Eu tô, assim, achando curioso e muito legal, e a gente vai abordar tudo isso, mas é esse gap, né? Que é um gap que, assim, pra você é muito natural. É um gap pra quem acompanha. Pra você, a estrutura, o processo é muito natural. Mas pra quem olha, fala, nossa, um gap entre a varanda, esse momento, e o cheque da Beyoncé. Nesse caminho, com certeza, muitas coisas aconteceram. Muitas. Mas o que você consegue perceber, assim, que foram atitudes, assim, fundamentais suas para que... E até para hoje, em um determinado momento, você falar, não, tá natural o cheque da Beyoncé, tá natural a Débora Seco, tá natural todo esse momento. O que foram atitudes que você, assim, se comprometeu com você para poder criar esse passo? Porque você já tinha essa visão que chegaria o cheque da Beyoncé? Sempre soube. Nunca duvidei. Maravilhoso. Nunca duvidei. Lembro que uma vez foi uma reportagem gravar na fábrica, ela me perguntou assim, você sabia onde você ia chegar? E aí as pessoas esperam assim, não, foi... Sabia. Sempre soube e ainda tô muito longe de onde eu realmente quero chegar. Mas eu sempre soube, nunca duvidei. Nesse percurso, quando o Conrado assumiu, de fato, depois ele decidiu ficar meu sócio, enfim. Então, ele pagou tudo direitinho. Depois eu ainda vendi pra ele. Olha que incrível, ele já vê o dom da pessoa. Mas, só pra contextualizar você um pouquinho melhor, quando o pastor deu esse dom... poucos meses depois, a gente abriu uma primeira loja na Praia do Canto, né? Era uma sala muito pequenininha, mas já com tudo como funcionava na minha cabecinha, sabe? Eu queria um fundo pra fotografar o meu vestido. Então, ao invés do rodo dourado com papel de parede no papelão, eu preparei, de fato, esse fundo, sabe? Não era tanto dinheiro, na época foi, acho que 30 mil reais, mas que a gente conseguiu fazer... algo que transmitisse esse conceito. E na época, todo o estoque que a gente tinha, o Conrado também criou catálogo, vendeu. A gente conseguia mandar isso para outras lojas no Brasil. Eu lembro que a gente vendeu para uma loja em Vitória, a loja vendeu e não pagou, e aí foi o primeiro calote. Então, assim, acho que a história do empreendedorismo, Márcia, sendo bem sincera, ela sempre vem acompanhada de dores, assim. Difícil você olhar um empreendedor que fala, acordei, tá tudo ótimo. Muito pelo contrário, eu acho que essas dores vêm, de fato, vêm forte. Principalmente se você estiver começando e tudo for ainda mais difícil, tudo dói mais. Eu lembro que o calote na época foi 16 mil reais. Pra mim aquilo era o mundo. Pra mim aquilo era tudo que eu tinha. Não tinha mais de onde tirar, não tinha mais o que fazer. Então, é o que eu falava. Eu ficava bem triste, mas eu falava, tá, ok. Eu preciso me reerguer, eu preciso fazer acontecer.
E na época eu tinha uma colaboradora que entrou para poder ficar comigo, que ela é engenheira, hoje ela tem mestrado, é maravilhosa, foi fundamental, que foi a Caroline Gobo Cavalcante. Ela às vezes é bem envolvida com CDL, com essas ações, com política, enfim. E a Carol é engenheira, então ela conseguiu organizar na época a Lei Infância, e como eu tinha Nestlé, não tinha sistema, mas eu pensava, minha empresa tá nascendo pequenininha, mas eu já tenho que preparar essa empresa para ser grande. Então, eu tenho que ter aqui o mínimo de... Eu trabalhava com sistema na época, né? Com SAP, com TOTOS, enfim. Eu falava, eu não tenho condição de ter isso, nem tem demanda pra isso, mas eu preciso já preparar a Lei Infância, Carol, como uma empresa que vai ser grande. Então, eu tinha ficha de qualidade, eu tinha checklist de qualidade, eu tinha tudo que você imaginar de documento em relação àquela peça. Tudo que eu podia ter, né? Tudo já era esquematizado. E a gente formava uma boa dupla, sabe? Porque ela dirigia pra mim, nem mal tinha acabado de tirar a carteira, batia carro pela ponte, aquela confusão toda, mas a gente tava sempre indo, a gente não parava nunca. E eu era tudo na empresa. O que eu era tudo? Eu ligava pra te atender, eu era a Samira, que fundou, que chique, mas eu era a Fabiana que vendia, eu era a Carol da logística. Eu não sei que do atendimento. Setor de relacionamento com o cliente vai te chamar. E é loucura, porque tinha hoje... 5 alter egos ali, uma personalidade super, pra cada um. A do atendimento, por exemplo, era super, mas a do financeiro, ela era... Regrada, era cobrança, é outra voz, né? Que fica 90 graus e vamos. Cobrança. Mas eu era, de fato, essa persona que fazia tudo em uma função só. E hoje eu entro na Lei Infância, aí os meninos brincam, gente, cuidado com o que você fala, porque esses dias, inclusive, a Carol foi visitar, né, que é quem começou a empresa comigo, ela foi morar fora, esses dias voltou e falou, você tem setor de relacionamento com o cliente, você tem logística, você tem estúdio, tudo que... Gente, tudo que você falou aconteceu. As palavras têm poder. Eu nunca falava isso no intuito de uma mentira, porque eu sou isso... Eu falava quase que profetizando, sabe? Isso vai acontecer, isso vai acontecer. E quando eu tava na varanda, às vezes atendi uma cliente, amor, a nossa loja da Praia do Canto ainda tá em reforma, mas já a gente vai estar junto. Eu pensava, que loja? Que Praia do Canto? Como assim a gente vai estar junto? Não tinha nada. Mas eu já cria naquilo ali. Eu via aquilo ali já pronto, mesmo sem ter. Entende? Perfeito. Espero ter conseguido responder essa pergunta. Com certeza. Com esses intensos. E eu acho legal, assim, porque é uma habilidade que... eu acho muito interessante, assim, como você tem a possibilidade, algumas pessoas têm essa habilidade de ir criando e articulando. A gente estava conversando ali fora, você falou que você é uma ótima articuladora e uma inventora de... No momento, a coisa acontece. E você vai tirando ali o coelho da cartola e fazendo... E como é que é essa mágica de, por exemplo, articular? Eu gosto de falar isso, de trazer esses papéis, assim, essas formas de ser, porque eu acho que são coisas que inspiram as pessoas a, às vezes, revisitar algumas questões delas, algumas formas que elas têm de se comportar, de pensar, assim. E você estava comentando justamente sobre isso, sobre você vai pensando, criando, elaborando, articulando e a coisa vai... materializando na sua frente. Me conta um pouquinho, porque a Lei Infância, então, hoje, é essa materialização de todas essas articulações. O que você mobilizou, que você falou assim, isso aqui, é isso aqui, são essas mobilizações que fizeram que hoje a gente estivesse nessa posição. E até dá um cenário, porque tem pessoas que que talvez não conheçam a Lei Infância, então qual é esse cenário que você articulou? Então, a gente tá falando de detalhismo, a gente tá falando sobre... repertório, sobre um nível de estética, não só estética visual, mas assim, de estética do negócio, que é muito bem amarrado. Fala pra gente sobre toda essa articulação que criou esse movimento. Eu sou muito exigente. Muito exigente. E eu tenho um nível de cobrança comigo mesma altamente elevado. O que me leva a ser, às vezes, chamada de chata, outrora intensa, outrora outros nomes que você queira dar ou porventura vai ouvir falar sobre mim. Mas é inegável que as pessoas de fato olham e falam, ela pode ser chata, ela pode ser... Mas ela é a palavra que você acabou de pensar. Ela é sinistra. Ela é extraordinária. Ela é extraordinária. O slogan mudou, né? Mas foi, tá? Foi La Infância, um sonho de princesa, que era a frase do Bendito Papel. E eu falei, tá na hora de tirar um sonho de princesa, já não é mais um sonho, ele já se materializou. Hoje ele é um extraordinário na minha vida.
um extraordinário na sua vida, que é o que eu quero levar. Aham. Mas eu não sei como te dar isso em dados palpáveis ou um nome específico. É como se eu sempre tivesse dentro da minha mente a detalhação da gestão de experiência do mercado de luxo. Tudo que eu vejo de técnica, tudo que eu já estudei, eu fui para Paris ano passado, eu viajo muito, eu consumo, eu estudo gestão de encantamento, gestão de mercado de luxo, é como se eu sempre soubesse. Eu não sei te explicar. Por isso que eu te falo que tem muito Deus na minha história. Mas eu consigo olhar, por exemplo, para esse estúdio e se você fizer XYZ, você vai ter um resultado ainda melhor. Só que eu não tenho um dado palpável para falar, toma aqui meus dados, compra esses dados e faça isso. Eu sempre precisei de acreditar, e acreditar sem mim. Parece um pouco loucura, porque parece um pouco sobrenatural também. E eu sonho às vezes. E acordo e falo, é isso. Tem dia que eu acordo e falo assim, hoje a empresa vai faturar X, e dá o X. Hoje é isso. E eu nunca tô satisfeita. Nunca estou satisfeita. Então, assim, isso é difícil. Até te cortei. Não, imagina. Porque eu acho que é algo que tá sempre elevando o nosso trabalho. Quando você pensa que a Lei Infância chegou lá, a Lei Infância faz isso aqui, ó. A gente muda tudo de novo. Então, isso nos torna pioneiros há mais de 10 anos. Quando uma empresa pensa que vai copiar aquela estética de comunicação ou aquela estética de produto, a gente já tá virando de novo. Olhando assim, você falando nesse caminho, e pensando você como você articula conceitos, ideias e mergulha em temas, em estudos, em compreensões, né? É uma velocidade de conseguir fazer essa leitura muito rápido do que está acontecendo, do ambiente, do contexto, da demanda, e articular ideias. Esse repertório, ele é muito amplo. O seu repertório, ele precisa ser amplo para você conseguir fomentar toda essa visão, né? Sim. Até mesmo porque, como você falou, parece que você sempre esteve ali presente dentro do contexto de um mercado de luxo. Exatamente. Mas quando você fala da varanda, sim, é um caminho que você foi mergulhando e nadando em um mar novo, assim, né? Mas com essa sensação de que estava tudo bem por ali. À vontade, né? Eu me sinto muito confortável em alguns papéis. E um desses papéis é a mulher extremamente ousada que tem dentro de mim. Se você falar, Samira, você vai palestrar agora para 200 mil pessoas, eu vou falar, eu tô pronta para você. O que é ser uma mulher ousada? De onde que vem? O que é essa ousadia? Como ela se reflete? Em mim, muita coisa. Desde o capital visual, a postura, a imagem, a fala. Vem no que eu acredito. Eu tenho ideias ousadas. Eu tenho ideias que você fala bem assim, não vai dar certo. Eu falo, já deu. Não, deu sim. Eu acredito que deu. Eu já vejo ela pronta. E ela vai acontecer. E isso é difícil, porque às vezes eu sou 9 contra 1, sabe? Então, isso que eu ia perguntar. E o campo, como é que repercute quando você é ousada? Tenso. Como é que isso repercute no seu entorno? Tenso. Eu sou enérgica demais. E eu gero um curto-circuito, às vezes, né? Porque todo mundo fica... E eu me permiti ser vencida algumas vezes. 9 contra 1. Eu tenho uma ideia, 9 pessoas têm outra. De vez em quando eu me permiti comprar a ideia dos 9. E não funcionou. Eu falei, desculpa, mas eu vou voltar. Eu não tô dizendo que eu sou a melhor. Eu não estou dizendo que eu sou maioral. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou te dizendo que eu adquiri, ao longo de 12 anos de história, um conhecimento do meu público e de histórias que hoje me fazem ter uma leitura muito rápida, como se eu fosse um computador. Você está na minha frente e ele está fazendo assim. Pronto, eu tenho tudo o que eu preciso. E apesar de eu falar muito, tem um determinado momento onde eu me coloco 100% como ouvinte. E o ouvir, ele vai me trazendo o que eu preciso fazer. Percepção. Tem um caminho aqui. Meu Deus, se eu fizer isso. Quando eu falo, meu Deus, se eu fizer isso, eu já linkei isso com isso, é a forma como eu comuniquei. Exemplo. Tem uma cliente muito potencial da marca. Pelo menos 1, 2 vezes na semana, eu vou para atendimento ao cliente. Eu amo. É uma coisa que eu não abro mão. Então, eu tenho as minhas responsabilidades como CEO, né? As administrativas, as contábeis, as chatas, as que a gente às vezes não quer cumprir, mas eu tenho todas elas. E eu tenho o meu prazer. Meu prazer é atender. É sentar como vendedora. Do banquinho da varanda pro escritório. Pra eu conseguir trazer um laboratório pra minha equipe. Eu sento todo mundo, ligo o áudio de todo mundo e falo assim, assistam.
Porque o nosso método de venda, ele não é um método de venda baseado em 100% só funil de venda, 100% só técnica, nananana. Ela é uma venda afetiva. Você tem que mergulhar dentro dessa história, você tem que ter vínculo com o cliente, você tem que ser amigo do cliente. Ora, psicólogo desse cliente. Que incrível! Então você tem que buscar a dor dele, sentir junto com ele, dramatizar junto com ele, chorar junto com ele e falar, essa é a sua solução. E às vezes você fala assim, tá, mas como é que você vai solucionar o problema de alguém se você vem de vestido? Como assim a pessoa tem uma dor que vem de vestido? Não, muito pelo contrário. Às vezes ela não conseguia ter um filho. E aquele filho é tudo pra ela. Às vezes ela havia se separado do marido, retomou o casamento. Então, assim, não é sobre um vestido, é sobre a história contada, é sobre a narrativa. E hoje a gente tenta mapear o meu método de atendimento. Você representa essa entrega, todas essas sensações, sonhos, desejos, expectativas, anseios. Como eu vou superar? Como eu vou fazer esse cliente nunca mais esquecer de mim? Isso sempre teve na minha cabeça, sabia? Desde criança eu falava, como eu serei inesquecível? Como eu serei inesquecível? Eu falava, tá. Quando eu era novinha, eu falava, acho que se eu tiver o melhor beijo, eu vou ser inesquecível pra esse menino. Acho que se eu tiver o melhor não sei o quê, eu vou ser não sei o quê. Eu sempre tive isso de ser marcante. Eu queria ser marcante de alguma forma. E eu acho que na vida das pessoas eu procuro ser inesquecível através do coração, da memória, do quentinho que vai gerar ali. Então a infância, ela nunca tá satisfeita, justamente porque eu tô sempre vendo caminhos de ser inesquecível. Ontem aconteceu uma situação nesse meu dia de atendimento, uma cliente potencial da marca que eu não sabia tamanho potencial, inclusive, porque não era atendida por mim. Era por um concierge que não tá mais, né, na empresa. A gente lançou uma coleção. E ela falou, esse vestido não é pra minha filha, porque não funciona pra ela. Eu peguei o telefone e liguei. Como assim não funciona pra ela? A infância é pra quem sonha. Se você sonha, ele é pra sua filha. Samira, minha filha tem autismo. E eu nunca contei isso. Eu, como mãe, às vezes me sinto mal. Eu sou da alta sociedade de Brasília. As pessoas comentam muito, vão falar que é porque eu fui mais ausente, porque eu trabalho, ou porque a minha filha assistiu a telas, enfim. E ela começou a se culpar como mãe naquele momento, sabe? E eu sei que não é muito por aí. Não é nada por aí, inclusive. E aí eu falei, a infância é pra você sim. A infância é uma marca inclusiva. E isso conciliou com um estudo que eu estava fazendo, olha isso, de comunicação 5.0 da marca, que envolve um profissional que eu amo e que nós aderimos, né, a essa contratação recentemente. E eu falei, a marca, ela já deixou de ser marca, ela é conceito. Eu não comunico produto, eu comunico sentimento. E a marca já estava comunicando como ser a primeira marca de luxo inclusiva no mundo. Você não vê Hermès, Dior, Chanel. Fazer campanhas inclusivas. Cadeirantes, Down, autismo e dentre tantas outras possibilidades de inclusão. E a gente já estava se preparando para dar voz a esses públicos. E a essas mães. E o quanto isso seria libertador para elas. Perfeito. Eu falei, é o seguinte, eu estou chegando em Brasília, vou semana que vem. Eu vou conhecer a sua filha. Eu vou entender tudo sobre autismo. Eu já sei quem eu vou contratar pra poder me explicar. Já contratei isso tudo ontem, tá? Em, meia hora. Eu vou criar uma campanha. E no dia 2 de abril, que é o dia do autismo, o Instagram da marca vai estar azul, montando o quebra-cabeça, na paleta do autismo. E nós vamos dar voz. E a sua filha é a minha escolhida. Seremos pioneiros no mundo e no Brasil. Falaremos. A mãe chorava. Ela, como, meu Deus, eu vou te esquecer? Falei, você não vai, porque a gente vai continuar por muitos anos juntos. Porque muitas vezes são sensações, sentimentos que estão invisibilizados, né? Exato. Então, não só como digamos assim, uma situação como um diagnóstico de autismo, mas as próprias dores, as angústias, os anseios, que são coisas que estão invisibilizadas e que parece que elas não vão encontrar um lugar, digamos, para se reformular, né? Se ressignificar, e que ela pode vir na ressignificação através de um momento de brilho, de beleza, de encantamento, né? De resplandecer isso de uma outra forma. E eu acho que eu tô tentando captar, porque você falou assim, a gente tá tentando modelar a minha forma de criar e de pensar. E como é que eu me proponho a fazer o extraordinário sob medida, o meu sob medida, ele tem que ser real. Sim. O sob medida, a gente não tá falando sobre uma fita métrica e uma medição. Sob medida significa serve perfeitamente para você. E aí você faz o quê? Você senta ali, você conversa, você sente, você... Como é que é isso? Se é uma pessoa normal, o serve perfeitamente para você significa, se o vestido serviu bem, tá maravilhoso. O meu serve perfeitamente para você
O que eu preciso fazer para que a sua filha esteja confortável dentro do meu produto? Eu vou deixar de operar dentro do meu modus operandi, eu vou sair da minha forma e eu vou criar uma forma específica para ela. Ela é a minha, de fato, inspiração. E eu, como mãe, eu te falo, de novo, Deus. Você vai falar, Samira, não é preciso, vai falar de Deus o tempo inteiro. Mas é sobre isso. Deus, ele me faz viver dores no empreendedorismo e na vida pessoal. Mas muitas dores. Vivo até hoje, várias, de diversas formas. Para que eu saia daquilo ali diferente. Completamente diferente do que entrei. Então, é como se, assim, Márcio, Deus tivesse me escolhido para ser empresária, mas eu não tivesse preparação técnica para isso. Então, Deus tá me pegando e fazendo a escola da vida um pouco, sabe? Deixa eu te fazer sentir essa dor aqui, pra você ser sensível a isso. Deixa eu te fazer sentir essa dor aqui pra você crescer a sua visão nisso. E isso me traz coisas sobre pessoas também, sabe? Nesse terreno eu posso pisar seguro, nesse terreno eu me porto assim. Dessa forma eu avanço, dessa forma eu recuo. Dessa forma eu me entrego. E eu vou dosando um pouco de tudo isso. Quando eu sento com essa mãe, eu lembro da minha história também, né? Eu olhei pro meu marido e falei, vamos engravidar? Assim, rapidamente? Vamos, tá na hora, vamos. 1 mês estava grávida, perdi o bebê. Intensa que sou, não aceito muitas perdas, né? Eu tenho dificuldade de lidar com frustração, muita dificuldade. E eu falei, não, então a gente vai estudar essa primeira perda. Estudamos, a gente viu que era uma perda normal, vamos de novo, grávida de novo, perdi de novo. Aí intensifiquei as pesquisas. Engravidei a 3ª vez, perdi de novo, falei, não, agora a gente vai para um tratamento. Então eu trabalhava com criança. Olha a dor, trabalhava com criança. Né? Toda uma atendia história, criança o tempo inteiro. Meu sonho era ser mãe. E eu não conseguia. Então, mesmo Deus que eu acredito e sirvo, eu falava, mas por que eu tô vivendo isso? Por quê? Porque eu quero ter um filho. Isso vai agregar valor na minha vida pessoal, na minha empresa, em tudo. E eu não consigo ter, e todo mundo tem e eu não. E logo depois eu fiz um tratamento de fertilização in vitro. Engravidei dos gêmeos, do Ben e da Antonella, que hoje estão com 3 aninhos. E eu só contei a gravidez no Instagram muito tardiamente. E como eu sempre fui a persona de marketing por trás da marca, me conectava com as pessoas, eu falei, eu vou trazer essa voz às mulheres que estão no momento tentando engravidar e não podem contar que são as tentantes, né? São essas dores. E eu vou trazer, enfim, à tona o assunto da fertilização in vitro. E aquilo foi o ápice de engajamento da marca, em toda a história da marca. Não teve Débora Seco, que foi maravilhosa e trouxe tudo de maravilhoso. Não teve Global, não teve ninguém que trouxe tanta repercussão pra marca quanto uma história real vivida por mim. E as dores que eu passei. Então, isso me fez entender o real sentido de ter um filho. Atender uma mãe que ela engravidou e deu tudo super certo, maravilhoso, é uma coisa. Atender uma mãe que já fez 11 fertilizações in vitro, aquela criança é o mundo dela, não que o outro não seja, mas eu acho que como demorou mais pra conseguir, isso toma uma proporção. Tantas expectativas, tanto envolvimento emocional pra que uma coisa acontecesse, né? Então, tipo assim, é uma coisa de uma construção emocional. Para com aquilo. Emocional. E agora você imagina hoje, eu tenho domínio pra falar pra tantas mulheres, é uma parcela muito grande da população que tem dificuldade de engravidar e tem que fazer tratamentos, com domínio técnico. Por quê? Porque eu estudei tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Então eu sei o tempo certo de tudo. De todo o processo de fertilização in vitro, da gravidez, os hormônios, das taxas que tem que estar. Então elas me ligam, minha progesterona tá em tanto. Eu falo, tá maravilhoso, o colo do seu útero, não sei o que tá maravilhoso. Mas como assim você sabe? Não, porque eu também passei por isso. Então você vai se identificando o tempo inteiro. Deus me fez viver situações reais para que eu trouxesse visões diferentes pra marca. Para que eu trouxesse essa intensidade pra marca. Sabe? E de várias formas. Meu filho passou por neurocirurgia. Ele teve... É uma história muito longa, a gente pode abordar em um outro momento. Mas ele teve uma espécie de um transtorno sensorial também. Tudo que encostava na pelezinha dele, ele sentia muito. E isso do Ben, quando ele tinha 7 meses, me trouxe pra cliente da filha com um aspecto autista ontem. 3 anos depois. E eu tava completamente preparada pra esse assunto. Sim, de lidar com essa sensibilidade, com esse momento que... dores estão ali invisíveis. Exatamente. E você tá vivenciando aquilo sozinha, né? Mas você pode trazer isso e dar uma voz, um novo olhar. Um novo sentido, uma novas nova experiências, novas sensações. E hoje, como é que é esse universo agora? Claro que a gente tá falando sobre esse momento que é
muito sensível e é Sim. lindo de poder explorar e falar, mas hoje como é que isso se materializa, por exemplo, como um negócio, né? Então a gente passando um pouquinho para esse aspecto de tipo, como é que a infância hoje se posiciona como um negócio e sendo essa principal marca infantil de luxo do país. E que tem já várias ações e repercussões Sim. no mundo inteiro. Sim. Bom, o negócio ele envolve muitos pilares, né? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Nós temos setores, nós temos pessoas, nós temos especialistas, nós temos uma equipe muito focada. E a cada ano que entra, eu falo com essa equipe, a gente tá remando, e a gente tá galgando, e a gente tá alcançando. Quem tá nesse barco comigo? Porque é o nosso ano, então é o nosso momento, é a nossa história. Quem não estiver confortável nesse cenário, um cenário de mais entrega, porque a gente não admite entrega que não seja no mínimo 100%, não é aqui o seu lugar, nós não trabalhamos por dinheiro. O dinheiro, ele vem, ele é consequência, o reconhecimento, às vezes até o ego, né? É consequência de tudo que a gente faz. Nós queremos impactar pessoas. Nós queremos transformar a vida das pessoas, mas existe técnica para isso. Como é o impacto? E aí entra o momento negócio. Você entra, eu escuto a sua história, eu capto o que é importante para você, o que você trouxe de legado, de valores e princípios da sua família, o que você quer passar para os seus filhos, e eu transformo a sua história na nossa arte. É como se eu conseguisse ler sua mente e seu coração, tudo que você sempre pensou no seu fantástico mundo de Bob, fazer uma leitura e falar, Márcio, nesse dia tão especial, seu filho e sua filha vai vestir isso, porque isso significa isso. Isso faz link de quando você me contou que a sua avó fazia roupinhas pra você, então eu trouxe aqui a casinha de abelha, mas não trouxe no material antigo, trouxe ele revisitado. E aí a gente tem uma curadoria internacional de materiais. Eu viajo 4 vezes por ano pra Nova York, Espanha. A gente importa de vários lugares, então a gente busca tecidos de acordo com a fase de vida do neném. Então não é só sobre o vestido. Por exemplo, eu sei que um bebezinho de até 3 meses, ele tem que manter temperatura corporal, ele não pode perder peso. Então o tecido é um tecido que mantém temperatura corporal do neném. E assim, isso vira um negócio quando você mostra pra mãe que tudo foi milimetricamente pensado. E não só isso. De certa forma, você acaba plantando uma certa insegurança nela. Porque se ela não comprar com você, ela vai falar, será que a outra empresa tem o tecido que mantém temperatura corporal? Acho que eles não pensaram nisso. E se eu vestir no meu filho uma roupa que incomoda e ele não conseguir comer e não conseguir mamar? E se não tiver espaço na costura pra barriguinha dele dilatar quando se alimenta? Você acaba plantando um problema e sendo você a própria solução daquele problema. É como se você plantasse uma insegurança e colhesse o louro dessa insegurança, mas não de uma forma pejorativa. É de uma forma de cuidado. Você tá trazendo pra essa mãe uma visão de que não é só uma roupa. Essa roupa tem que estar preparada. Fiz a roupa de festa pro seu filho. Uma curadoria, uma pesquisa intensa, né? Barriguinha do bebê dilata em quase 3 centímetros quando ele come. Então, na hora de tirar a medida, a gente tira com o bebezinho de barriguinha cheia. Por quê? Porque na festa ele se alimenta. Se eu não tirar, aquilo vai incomodar, a criança não vai conseguir usar. E não adianta a mãe investir num sonho se a criança não conseguir, de fato, utilizar, sabe? Então, assim, como isso se transforma em um negócio? Sendo extraordinário. E o extraordinário tem um valor. Porque isso gera um posicionamento de mercado. Mercado de luxo. Mercado de luxo sobre experiência não tem valor. Porque isso envolve pesquisa, isso envolve equipe, envolve dedicação, envolve entendimento, envolve tudo. É uma coisa que ela é... Gestão de excelência. Perfeito. Pois nós estamos buscando o tempo inteiro todos os pilares para alcançar gestão de excelência, gestão de mercado de luxo, gestão de experiência. E a gente concilia todos esses pilares e precifica isso. Tá? Então é uma hora trabalhada, obviamente mais cara, mais onerosa. E o valor monetário acaba não sendo tão grande diante do valor afetivo. A gente sabe que o valor é relativamente alto, mas o valor afetivo ele é ainda maior. E a compreensão do mercado, porque daí eu até fazer uma pergunta no seguinte sentido. Você se posiciona dentro desse mercado de luxo para atender uma experiência e é diferente de, por exemplo, eu vou comprar uma roupa para meu filho e minha filha. Eu estou falando de uma experiência. Como é que essa narrativa que você constrói para poder contar essa experiência e o público, o mercado conseguiu absorver o seu conceito? Você teve algum tipo assim de estratégia para poder fazer isso, fazer essa diferenciação? Ou foi algo que foi muito natural na forma como você foi construindo o próprio universo de marca?
Bom, o sob medida ele sempre existiu, desde sempre, né? Empresas consagradas como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, dentre tantas outras que estão ali no Triangle d'Or, que fazem o couture. Para você ser uma marca que faz couture, né, alta costura francesa, você tem que cumprir uma série de especificidades. E no Brasil nós não podemos ter esse título, apesar de termos técnicas muito semelhantes, né? Então, é como se o mercado já tivesse ansioso por algo assim para criança. Só que ele existia também antes da infância, ele existia. Só que ele era feito de uma forma onde não tinha tanta inovação. Entende? Então existia um sob medida, um pensado para você, mas não tinha inovação. Seu sentimento não era o pilar era um produto. Um exemplo, me dá um tema de uma festa infantil, qualquer um. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, de menino. Quais são as cores do Pequeno Príncipe? Verde, azul. A pessoa vai fazer o quê? Vai pegar o Pequeno Príncipe e vai te entregar uma roupa parecida com uma fantasia, nos tons de azul, amarelo, não. A gente não. A gente tenta, ok, ele é a nossa inspiração, mas como eu vou fazer o seu filho ser o Pequeno Príncipe? Ao invés da frase original do Pequeno Príncipe, aquele que vem bordada, qual a frase que você quer deixar pro seu Pequeno Príncipe? E aí começa um processo grande de personalização. Entende? Entendo. E aí a roupa deixa de ser uma fantasia. Porque fantasia, o nome já é um pouco mais acessível, um pouco mais... Pra se transformar em um couture, um sob medida. E aí a gente já começa a trazer, ao invés daquela fantasia longa, o recorte que tá na fantasia vira um blazer. A gente começa a trazer um pouco mais de elegância, de sofisticação. E começa a ser uma roupa que a mãe olha e fala, nossa, que legal. É lúdico. Mas não é uma fantasia. É como se o mercado já estivesse ansioso por isso. Porque essas grandes marcas, elas até têm o kids, mas eu acho que não tem braço para tanta personalização. E às vezes o público também é um nicho muito restrito, extremamente restrito. E você acha que essa sua audição, por exemplo, assim, né? Esse, como você falou, se entrar na mente, também é esse ponto de diferenciação? Porque senão com certeza. As marcas, elas ficam meio que repetindo padrões em cima do que ela mesma já está habituada a construir e não traz esse viés de emoção que acaba tornando a coisa ainda mais única. Por mais que ela seja única, personalizada, mas é única porque tem um sentido ali entregue, né? Exatamente. Incrível, incrível. E o pai, a mãe, a família, enfim, se sente co-criador. É gostoso, ele se sente peça importante, ele sente que você tá valorizando o que pensa, o que sente. Ele fala, nossa, eu tô ajudando a criar, meio que tô sendo estilista por um dia, né, do meu filho. É gostosa a sensação. O que te dá hoje essa visão, assim, na Lempans, que te coloca num lugar de satisfação? Quais são os movimentos que você foi identificando que foram, assim, dando essa sensação de reforçamento? Tipo, é isso, é daqui que a gente vai, não tá indo tudo bem. Quais foram os marcos que você teve, assim? Nossa, foram muitos. Foram muitos, assim. Eu tive meus momentos venci na vida, né? Digamos assim. Os momentos venci na vida são pra mim sempre os que o dinheiro não pode comprar. Mesmo. Recentemente eu tive num evento que eu mesma produzi, com um produto novo da marca. Tem um parênteses aí. Deixa eu abrir pra poder voltar pro que você me perguntou. Eu não penso a Lê Infância como sendo dona da Lê Infância. Eu não me permito viver isso da Lê Infância. A empresa tá ótima, ela tá faturando, ela tá redonda, ela tá incrível, vamos melhorar processos. Inclusive, a gente tem uma empresa que faz a nossa gestão. Hoje a Lê Infância tem uma gestão interina, tá? Uma empresa externa nos administra, que cresceu muito, enfim. A gente precisou de muito suporte. Eles falam, você não consegue permitir a gente organizar a empresa. Você tá sempre lançando uma coisa sem planejamento. Tipo, eu decido lançar uma coisa, eu lanço em minutos. E eu coloco no ar. Perfeito. E vende, eu falo, esse é um novo produto. E ninguém pensou como fazer, o tempo, não. Então, por isso que eu te falo, é difícil trabalhar comigo, né? Porque eu falo pra eles, isso é um dom. Não posso ser podada em relação a isso. E eu preciso ter um back-office super potente. Que acompanha, né? Que vem acompanhando. Que vem acompanhando o furacão, né? O furacão Samira. Entendo. Porque tudo é muito rápido pra mim. Entendo. E eu, como vejo pronto, os passos são bem rápidos, digamos assim. Mas os meus momentos de satisfação, assim, a marca criou um produto que tem levado a marca muito forte pro internacional, que é a direção criativa. A gente proporciona para os nossos clientes, além dos vestidos, das joias que surgiram na pandemia e foi um sucesso da marca, um momento onde a gente cria o seu vestido.
E aí, com base no seu vestido, na sua peça, enfim, a gente extrai coisas dele e começa a criar a festa inteira. Então, a gente desenha os bolos combinando, os painéis, a identidade, as estampas, as louças. A festa de 1 ano da minha filha estourou no Brasil inteiro e agora eu tô indo para 6 países em 40 dias fazer 6 direções criativas. Incrível. Angola, Moçambique, Portugal, Canadá. E isso leva a marca forte pro internacional. E nos levou a Paris, para uma família de um atleta, que é o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e a Carol Cabrino, que eu sou extremamente grata. E o dia que a gente foi assistir o jogo, tava Neymar, Marquinhos, Messi, entre tantos outros nomes. E eu me vi ali no camarote, junto com ela, curtindo. Hoje nós somos super amigas, a gente tem 5 anos que a gente se conhece. E eu me vi ali e comecei a chorar. Chorar muito, de gratidão. De falar, meu Deus, quantas pessoas não pagariam pra estar aqui? Quantas pessoas não pagariam valores, assim, imensuráveis pra ter acesso à companhia dessas pessoas? E Deus me colocou aqui. Que loucura! Porque eu produzi isso pra eles, então eu recebia essas pessoas, né? Então eu recebia o Neymar, recebia o Messi, o próprio Marquinhos, é um super ícone, 10 anos, capitão do Paris Saint-Germain. E foi uma porta muito grande que se abriu pra marca, né? Esse mundo dos atletas, enfim, esse mundo internacional, tão cobiçado, inclusive, pelo mercado de luxo. Sim. Mas pra nós foi muito natural, porque assim como eu tô falando com você, eu falo com eles. Então eu chego na casa deles, a gente senta no chão, a gente brinca com as crianças, no final, dorme aqui em casa. O quê? Como assim? Uai, durmo demais? Aí vem um lado mineiro, né? Uai, durmo demais. É de verdade o convite? Que eu também não nego. Você vai perguntar, tá com fome? Tô. Tá com sede? Eu tô. Não tem muito disso, sabe? O meu mercado de luxo, eu falo que ele é bem específico. Porque às vezes ele não tem tanto da etiqueta, tanto desse mundo tão engessado. Mas ele tem muito da verdade. E verdade vende. Ele tem muito da espontaneidade. Então, acho que esse meu lado muito espontâneo acaba cativando, porque é de verdade mesmo. E quando eu tava dormindo na casa desse atleta, eu olhava assim o céu, o quarto, as coisas, eu falava, meu Deus, não é possível. Não tô aqui. Será que eu tô? Não tô aqui. E depois eu organizando a festa dentro do estádio do Paris Saint-Germain. Messi, eu conversando com o Messi, assim, igual a gente aqui. E de repente a esposa dele elogiando o nosso trabalho. E de repente o Neymar de novo. E aí, sabe, como é que tá os seus filhos? A Celine. Eu, nossa, gente, já é o 3º encontro, ele tá lembrando de tudo. Nossa, realmente, sou conhecida, já tô íntimo. Meu Deus. Tem esses momentos, sabe? Sei. Falo, isso dinheiro não compra. Copa do Mundo, ele tá assinando várias camisas. Toma pras crianças, não sei o quê. E na internet a camisa valendo não sei quanto. Eu falo, meu Deus, eu conheço, né, essas pessoas. Meu Deus, que legal. E aí é esse momento, então, que vai deixando marcos. Vai deixando. Tiveram alguns. E agora você tocou ali num ponto que a gente ainda não tinha abordado, que eu até vou aproveitar pra gente abordar. O que é a direção criativa? Ah, meu Deus, nossa, é tão amplo explicar sobre isso. Pois é, porque tem certeza assim... que... Não, a gente pode dar uma passagemzinha, porque depois eu quero passar para um novo momento, que é o momento que surgiu espontâneo, que a gente vai falar sobre mentoria. Sim. Mas eu tô querendo saber o que é essa direção criativa, porque a gente estava falando antes, então, de um mercado de confecção de luxo. Sim. Mas aí a infância, ela olhou para algo que estava mais... que estava no entorno do vestir, estava muito além do vestir, estava no entorno e criando toda a amarração dessa concepção do vestir. Sim. Então, o que é esse universo da direção criativa? Nossa, adorei essa pergunta. Vamos lá, vou transicionar um pouquinho, tá? L'Enfance era Você viu? Só desculpa, você viu que a gente vai para todos os lados. Adorei, aqui, né? A gente vai... amo! Tem tudo a ver comigo. Pingando. L'Enfance era uma marca de roupas para meninas sob medida. Depois virou a roupa da menina, o acessório de cabelo e o sapatinho. Porque não tem porque a mãe fica tendo trabalho de ficar comprando isso em outros lugares. Desenvolvemos o sapatinho. Depois a gente olhou e falou, tem espaço para os meninos. Entraram os meninos. Depois entraram os meninos, eu falei, gente, a infância tem tudo a ver com joia. O que a gente faz é uma joia, é uma arte. Mas eu não tinha nenhuma noção de mercado, não tinha fornecedor, não tinha nada. Veio a pandemia. O setor de festas foi um dos setores mais atingidos, né? Economicamente falando. Quando eu olhei para aquilo, eu tinha acabado de ter os gêmeos estavam com 2 meses. Eu falei, meu sonho pode acabar. Porque não tá vendendo. Mais de 200 contratos com pedido de cancelamento. O que eu vou fazer? Deus me ajuda. E naquele momento, eu falei, eu vou lançar a linha de joias da marca. Meu marido falou, você tá doida? Mais uma dessas, vem. Lancei e vem atrás. Vem atrás. E aí ele falou, como assim vai lançar? Quem vai fazer? Onde vai comprar? Como é que faz? Como precifica? Qual é a visão do empreendedor mesmo? Conrado tem mais que eu. Eu tenho a visão mais
Menina do vestido esvoaçante, fluido, correndo, sou sonhadora. Mas eu sei que se eu colocar a mão na massa, aquilo vai acontecer. Então, às vezes, a gente vê a pessoa perguntando coisas técnicas e acha que a pessoa está problematizando o seu sonho. E eu falava, não sei responder. Não, então não vai fazer. Eu vou. Liguei pro meu comercial, falei, todo mundo em casa? Vem aqui em casa, todo mundo, vamos bater um papo? Vamos. A gente vai vender joia. Como assim vender joia? E tinha uma joalheira no estado que havia me convidado para assinar uma collab para eles. Na época eu fiz o desenho, as inspirações, tudo. E na hora de executar na reunião, ela fala: não, a gente não vai mais investir nisso. E eu fiquei muito triste na época. Muito triste. Aí eu falei, tá bom, em algum momento eu lanço sozinha. Falei, chegou a hora de lançar sozinha. Mas como? Falei, vai todo mundo comigo num ourives, que é antigo, que minha mãe mandava derreter os ourinhos antigo. E a gente vai chegar lá, a gente vai aprender tudo sobre ouro. Como derrete, qual é o processo, qual é o banho, ouro 18, ouro 14, qual é a química, qual é a língua do metal que adiciona, como precificar, quais são as pedras, nananana. Uma delas falou, eu vou não, vou embora. Eu falei, olha só, se entrar alguma venda, você não vai atender. A outra falou, não, eu vou com você. Eram duas. E aí o estilista da marca, que inclusive é uma pessoa que eu preciso agradecer e citar no final, que é o mesmo estilista que hoje é diretor de estratégia na marca desde o início, ele falou, eu vou com você. Quem desenha vestido, desenha joia, desenha tudo. Bora aprender junto, bora junto. E fui. Ele pegou o iPad, né, o papel, não lembro na época, que hoje tudo é tecnologia, na época era papel. Desenhou um brinquinho. Depois que a gente viu ali, né, os modelos de pedra e tal, e simulava uma borboletinha, que era logo da marca. Eu levei um cinegrafista e pedi pra ele gravar o processo de produção, pra fazer um vídeo de 30 segundos. Peguei o vídeo de 30 segundos e soltei. Pum, nasce La Infância e Joias. Um vídeo muito bem feito. Você não tem noção do que foi. Foi assim, meu Deus, a solução das mães que teriam as festas canceladas. Por que foi a solução? Eu não posso fazer festa pra minha filha de 1 ano. Como eu vou marcar a vida da minha filha com 1 ano? Ou do meu filho? Eu vou marcar com uma joia. Joia é eterno, pode vir pandemia, pode vir crise, pode vir furacão, pode vir o que for. É um metal muito nobre, só se derrete com muito calor. É eterno. Ele é eterno. E aí a gente pegou aqueles 200 contratos cancelados. Eu liguei pra uma por uma. Por que a gente não cria uma joia? Por que a gente não... Eu reverti todo o prejuízo. Eu fiz 3, 4 dias de telemarketing, reverti o prejuízo. Criamos joias, a gente virou uma empresa que criava joia em massa. E o primeiro mês de venda de joias superou o mais alto faturamento da La Infância Vestidos. Gente, que eu falei, nossa, superou o faturamento da marca em 1 mês. Foi o maior faturamento da história, foi com joia? É joia um super business hoje. E hoje é um braço da marca. E assim como veio a joia, eu tô sempre atenta ao que pode agregar. Mas eu gosto de agregar e não viralizar. As nossas joias têm o mesmo conceito dos nossos vestidos. São exclusivas, são para quem deseja investir, porque o metal está acessível para qualquer um. Ouro qualquer um compra, pedra qualquer um compra, seja aqui ou em Nova York, onde eu compro hoje, né? Para uma questão de qualidade, certificação, melhores jazidas, enfim. Eu olho e falo assim, o que fazer com o metal? Como criar de forma exclusiva? Como trazer o sentimento lanfance das roupas para joias? Então as pessoas começaram a escrever cartas nas joias, o coração que se abria, sabe? Uma data importante. E a gente começou a eternizar. Tipo, eu lembro que teve uma joia que foi sucesso nacional, saiu na Vogue, que contava a história do nascimento da criança. Aí tinha um reloginho com o horário que a criança nasceu, o peso que a criança nasceu. Tinha a inicial da criança e deixou de ser só aquele bonequinho que a mãe usava, só do bonequinho menininha, era uma história. E foi assim com direção criativa. Olhei e falei, meu Deus, a gente queria tão bem os bolos, os vestidos, as joias, nananã. Um cliente falou, cria minha festa, por favor, eu quero igual da sua filha. Como eu fiz a festa de 1 ano dos meus filhos, eu sempre queria um tema novo. E queria uma estética nova que não existe no mercado. Eu quero igual dos seus filhos. Mas não é um produto da marca. Não, mas eu quero. Aí eu falo, ok, você quer? Vou precificar. Até porque... lá atrás começou com o papelão e o papel de parede, porque não bastava a roupa, tinha o background. Então, uma festa não é só a criança com aquele conceito da infância, tem todo o background. Tem todo Olha só como lá de trás a gente as coisas vão fazendo não é? Só muda a proporção, a qualidade. Com certeza. Mas é verdade, as festas no Brasil estavam já bem poluídas. Às vezes um decorador pegava a mesma festa e replicava 3, 4, 5 vezes. Mas também, às vezes, porque a mãe também não queria investir muito, enfim. E em determinado momento eu fiz uma estética pro vestido, uma estética nova. A gente deixou de usar tecidos que todo mundo estava usando. E eu crio as festas dos meus filhos pra, de fato, ter um conceito. E foi assim, e aí as pessoas começaram a amar, porque elas viram que o que estava no vestido estava numa estamparia, estava na louça, estava no guardanapo, estava no kit, e pum! É uma overdose de personalização, mas muito bem encaixada. É na minúcia do detalhe. É singelo.
pra pessoa olhar e falar, nossa, pensaram nisso? É sempre isso, a gente quer sempre causar essa sensação. Como pensaram nisso? Só que é um produto extremamente restrito da marca. A gente só faz direção criativa para quem já é nosso cliente via IC. Não faz sentido a gente pegar a direção criativa se a gente não conhece a história de alguém. Perfeito. Não é o meu core business, então não é algo que a gente olha e fala, quero Explorar isso pra isso viver. aqui, Então a gente abre 6 vagas ao ano. Porque demanda muito tempo pra criação também, tá? Então essas vagas já começam o ano e finalizam preenchidas, basicamente. Então assim, até 2024, ano que vem, a gente já sabe o que a gente vai fazer. E é restrito, é justamente pra ser desejável. Aumenta a demanda, aumenta valores, aumenta a qualidade, aumenta tudo e vai se tornando um negócio. Sim. E a garantia de uma qualidade técnica também ali para que vocês estejam muito envolvidos para criar com qualidade, com entrega, né? Senão você acaba ficando muito massificado, aquilo ali vai, assim, massificado mesmo que ainda é exclusivo, mas vai desgastando o próprio processo criativo, o próprio processo de ter um olhar mais refinado, atento, curioso, conectado, né? Temos excelentes decoradores no país, e eles fazem isso sozinhos. É como se eles fizessem a direção criativa da própria festa, do próprio evento, eles, né, desde a arte, a concepção final, e eu entrava na ponta, né? Eu entrava sempre fazendo o vestido. E quando eu lanço alguma coisa, eu sempre me preocupo em não ser concorrente direta das pessoas que me ajudaram. Não ser concorrente direta de quem sempre me trouxe faturamento. Os decoradores sempre me trouxeram faturamento. Olha, vai ter uma festa, tema circo, a cliente é X, a data é X, a cor é essa. Eu vou lá e faço o vestido lindo pra agregar a festa deles. Então eu não posso querer dominar mercados e sair pulverizando o L'Enfance pra todo lado e no final criar uma inimizade e assim, não fortalecer o branding da marca e os relacionamentos que são tão importantes. Então eu agrego essas pessoas, porque eu penso, eu não operacionalizo. Eu crio, eu não ponho mão na massa. Então acaba que eles gostam muito desse braço, porque economizam um certo tempo deles. Decoradores são sempre bem corridos. E a gente tem um tempo maior de pensar. Enquanto eles pensam na execução, eu tenho um tempo de investir no criativo, na mente, na sensação. Então a gente sempre pensa assim, uma festa sensorial. A gente cria cheiro exclusivo pra festa, sabe? A gente criou recentemente um pomar dentro de um salão de festas verdadeiro. As frutas eram de verdade. Os stories, você não tá entendendo o que foi aquilo. Era um cerimonial, as pessoas falavam, gente, mas a fruta é de verdade, ela tá no pé. Era fruta pro fruta, amarradinha num cabinho de metal presa ali. Essas experiências são muito fortes, a gente precisa do decorador pra executar. Então a gente tem esse unido, tem agregado. Porque o que eles fazem, eu não faço, o que eu faço, eles fazem, mas eu acabo tendo mais tempo de inovar um pouco mais, né? Incrível. E aí vem a inspiração da arte, da moda, da arquitetura, da cultura, da culinária, e aí entra tudo. E toda essa salada de frutas que você adora mergulhar e se envolver, que é uma mente curiosa, né? Basicamente, que assim, a leitura principal que eu acho que as pessoas conseguem fazer é você é uma mente curiosa, uma mente inquieta e curiosa, né? Que gosta de mergulhar. E até pensando nesse sentido, como é que replica essa mente inquieta e curiosa até para poder passar para as pessoas? Porque agora você está num outro momento, você está trazendo esse viés não só de oferecer toda essa potência, essa presença que a L'Enfance tem e toda a sua estratégia, sua criação, sua parte criativa e também de fazer a galera vir atrás das suas ideias. Mas como é que você tem criado agora esse novo momento de compartilhar, de sistematizar essa Samira que vai fazendo e criando e compartilhando para pessoas que possam aprender e trazer insights para as vidas e para o negócio delas? Nossa, adorei. Eu lancei a minha primeira turma de mentoria. Já é um projeto muito antigo, ali no meu coração, que eu olhava e falava, eu preciso compartilhar, porque tenho muito a agregar. Tanto na vida de pequenas empreendedoras que não acreditam nelas mesmas, devido ao cenário, a falta de condição financeira, talvez um relacionamento abusivo, talvez coisas que colocam ela pra baixo, a falta de alguém acreditando. Então eu quero ser o que o Conrado foi pra mim. Eu acredito em você, isso tem um peso. Isso tira uma pessoa de um cenário muito ruim e céu é o limite para ela. Então, eu quero envolver a mentoria em ações sociais, quero envolver a mentoria também para pessoas que já têm marcas consolidadas. Na minha mentoria eu não consigo ver empreendedores em tão fase de início. Por quê? Porque eu quero sentir todas as dores que eles já tiveram. Para correlacionar com as dores que eu já tive. Perfeito. E eu olhar para o business delas e falar, é possível porque eu faço isso diariamente. O que você está querendo fazer
que é uma virada, né, de posicionamento e de marca, eu faço todos os dias. Porque eu não vejo a minha marca assim. Eu vejo minha marca open, né, aberta. Então, isso envolve muita técnica, muito estudo, muito foco, porque deixa de ser a Samira com muitas ideias e um foco meio desfocado. Eu não digo isso no sentido ruim, mas assim, de uma pessoa que consegue dominar vários assuntos, várias vertentes, vários momentos ao mesmo tempo, para transformar isso em um material preciso, forte, coeso, que vai te atingir, que vai te tocar, que vai te transformar. E eu consiga levar para você minha expertise, olhar para o seu business e falar, nós faremos um rebranding, vai ser dessa forma. Transformar marcas em conceitos. Conceitos criam produtos. Produtos vão onde a sua marca não vai. Eu tô em Vitória, no Espírito Santo. A minha marca tá com Cristiano Ronaldo, que inclusive foi um dos clientes da marca recentemente. Perfeito. O produto te teletransporta. Eu olho pra Lanfância hoje e falo, meu Deus, eu poderia criar o mundo Lanfância. Eu posso fazer o que eu quiser e chancelar e assinar. Porque o nome da marca tá aliado à extrema qualidade, à excelência no que faz. Então é isso que eu quero dividir com essas pessoas, né? Então, envolve muito de comunicação também. Como você comunicar sentimento ao invés de comunicar produto. E eu tô fazendo estudos também para que eu consiga levar isso para essas pessoas. Concluí mercado de luxo em Paris, concluí gestão de excelência, já fiz alguns com ESPN e Vogue. E agora tô fazendo um de comunicação 5.0, que envolve um profissional que eu adoro. Não sei se a gente cita nomes aqui, como funciona. Ravel, te agradeço. Não, Ravel, te agradeço. Cita à vontade, porque ele é o sócio do podcast. É o sócio do podcast. Que envolve um braço dele em Portugal também. É um assunto pouco comentado no Brasil, né? A comunicação 5.0 tem alguns pilares. Isso está sendo muito engrandecedor para mim. A empresa está investindo nos colaboradores em um projeto de comunicação de sentimento, de história. Dessa mente da Samira. Como desmembrar a Samira em algo palpável. Perfeito. Como monetizar isso também. Perfeito. Você sabe por que eu até fico curioso? Acho curioso isso, porque... fazendo assim, tendo esse contato com você, uma das coisas que eu acho que as pessoas precisam compreender muito sobre qual é o seu potencial individual. Quando a pessoa reconhece o que ela se conhece, se percebe, se reconhece e consegue compreender os seus próprios diferenciais, isso torna a possibilidade de trazer isso para fazer um superlativo disso, sabe? Amplificar, dar mais espaço e mais voz. E existem pessoas, que eu acredito que você é uma dessas, eu particularmente me considero também, até pela minha profissão, mas que conseguem fazer boas leituras. Sim, sabe? Sim. Pessoas que conseguem fazer leituras de perfil, de histórias, de contextos e conseguem amarrar isso. E isso é um perfil que ele é diferenciado porque ele facilita muitas vezes a criação, ele facilita muitas vezes a empatia, a conexão e a absorção de contextos para sugerir possibilidades, soluções, caminhos. Eu acho que é muito do que é possível criar numa marca, por exemplo, de produtos muito exclusivos e personalizados, de algo que é muito feito sob medida, o extraordinário, entregue sob medida, mas também para poder tocar pessoas e conseguir mostrar vieses, possibilidades, né? Por exemplo, quando você me fala sobre um ambiente de uma mentoria em que você está fazendo essa sistematização do que é a mente da Samira, e por isso que a gente queria você aqui para poder mostrar, olha o que é, olha você o que é a mente da Samira, porque a mente da Samira é essa que articula coisas, que cria coisas e que colocar em ação é um efeito natural da capacidade de leitura de contexto e de conseguir aplicar de forma ágil, de forma intensa, de forma criativa e que tudo isso, então, faz toda essa repercussão no campo. Eu tô trazendo isso porque eu fico pensando como é que é você dentro de um aspecto de mentoria. Com a velocidade de ideias, de criações e ainda conseguir ler o contexto do seu mentorando, por exemplo, da sua mentoranda, e fazer, olha, já passei por isso. Consegui fazer todo um retrato rápido do que você está vivendo. Tá aqui, tô entregando
o que eu consigo Meu perceber. capital intelectual e como você consegue aplicar. Basicamente é isso, assim, a mentoria, ela nasceu para ter alguns critérios, tá? Como eu te disse, o tempo de mercado, faturamento também, porque você quer pegar e você quer dar depois um antes e depois daquela história. Então a gente vai tem um filtro, né? A pessoa, ela dá algumas informações, e uma dessas informações é a história dela. A história me toca profundamente. Eu sou movida à história, então eu quero escutar, eu quero ler. Então eu pedi para essas pessoas me enviarem cartas reduzidas e assim eu vou moldando a turma para que a turma seja uma turma que se complemente e para que não entre ninguém sem que eu de fato conheça. Então eu vou ter um atendimento individual com cada um, para ouvir a história, para ouvir as dores de forma resumida, de no máximo 1 horinha. Depois a gente vai ter uma imersão. Vai ser no dia 23 e 24 de setembro, será em Vitória, aqui no Espírito Santo. E depois a gente vai fazer mais 2 encontros online. E aí a gente, nesses encontros, vai ter esse momentinho individual, onde eu vou olhar para sua marca e de fato vou falar o que eu faria, como eu conduziria. E acaba que é um network também, porque a pessoa que tá ali, ela tá se conectando com a Lanfance de alguma forma. Eu nem publiquei essa mentoria no perfil da Lanfance, porque senão eu acho que seria algo ainda mais grandioso. Publiquei no meu e isso acabou trazendo esse perfil, né? Porque eu faço esse link com a marca. Sim. Mas a partir do momento que a gente tem domínio do que está acontecendo ali, essa pessoa tem contato com a infância, ela também está se associando a um nome que é muito forte em branding, é muito forte como referência de qualidade, de tudo, e acaba que a gente também tem muitos contatos que pode ajudar, né? Foram 10, 12 anos de história que hoje a gente acaba tendo um Brasil e um mundo aberto para nós, de contatos que valem ouro. Literalmente. Então eu me sento aqui num tapete de uma pessoa super famosa, como um bolo com outro, atendo pessoas, que você olha e fala assim, não é possível. Tipo, o Alok tocando piano pro meu filho. Aquele dia eu olhei e falei, não é possível. Ele no pianinho, Benjamin no colo, eu na casa dele, que eu sou super amiga da Romana, e ele tá lá. Tan, 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 tan. Aí eu, não. Meu Deus. Então, assim, você sempre tem um caminho pra ajudar. Seja uma indicação, seja uma comunicação, seja marketing de influência, seja um produto novo que a pessoa pode lançar, e é possível criar produtos novos. Mas você tem que ter um link com o seu público, né? Então é um conceito, é sentimento. E você tá entregando todo o seu conceito, seu sentimento, toda essa mente agora para essas pessoas que estão buscando. Não digo todo, porque eu tenho que ter um savoir-faire pra Lanfance. Mas boa parte dele. Perfeito. E a gente tem que ter mentoria módulo 1, 2, Com 3. certeza, o módulo avançado. Módulo avançado, Master Business. Quando a pessoa enlouquecer, ela tá Samira e fala, não, tá bom, agora tá tudo bem. Maravilha. Samira, antes da gente, a gente tá encaminhando aqui pro final, mas eu queria muito que você comentasse, assim, sobre a sua impressão, a sua visão de universo de marca. O que é um universo de marca que proporciona visibilidade, reconhecimento, confiança na marca, que talvez tenha sido muito da sua referência através da Lanfance, mas o que você acha que as pessoas deveriam estar atentas para criar os seus universos de marca, as suas marcas com tanta história, com tanta abertura para o público desejar? Amigo, uma resposta rápida, 5W2H. Pesquise e responde. Como? Por quê? De que forma? Se você não tiver resposta para essas perguntas, você não vai começar. Se você tem resposta para cada uma dessas perguntas, você tem o seu business na mão. Você domina ele. Perfeito. Basicamente é isso. Seu universo de marca é seu 5W2H. Por que você existe? Qual o seu propósito? Qual o seu intuito? Como você vai transformar a vida? Como você vai tocar alguém? Como você vai ser importante para alguém? Como você vai ser inesquecível? É sobre isso. Como você vai ser excelente? E disso, o que transforma uma marca poder se apresentar como impecável, como a Lanfance? Ser impecável, ser extraordinário. Seguir, basicamente, todos os seus pilares. Tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis, são valores inegociáveis. Eu não posso frustrar alguém. Eu tenho que superar as expectativas de alguém. Quais são os valores da minha marca? Existem erros no meio do processo, óbvio que existe. A Lanfance já errou. Tudo já acontece. É uma empresa, afinal. Eu não faço sozinha. CNPJ, composto de CPF. Somos seres humanos. Mas o tempo inteiro nós estamos nos cercando para que o atendimento seja de excelência em todas as pontas. Para que a gente consiga materializar tudo que você pensou e realmente transformar no impecável. O impecável é um atendimento feliz. Uma pessoa feliz em te receber. Você não se sentir só mais um. Você ter a importância que você merece.
Você olhar para o que foi criado e falar, nossa, sempre foi isso e eu não sabia que era isso. Você olhar pronto e chorar. A gente gosta de ver lágrima no olho, falar, era isso, sempre foi isso. Ver essa história, essa narrativa contada. A excelência, ela tá em tudo. Desde a pessoa que tá na empresa cuidando de nós, servindo o nosso café, até, né, o ponto mais alto da gestão. E é assim, seja chato. Se eu puder dar uma dica. Seja chato com você mesmo, seja exigente, não ligue para o que as pessoas vão dizer. De fato, não ligue, seja você, autêntico, como tiver que ser. Mas vai, acredita e vai. Acredita muito e não desiste. Use as dores a seu favor. Maravilhoso. Né? Eu até pedi pra você deixar uma mensagem pra audiência, mas eu acho que basicamente é essa, né? Eu tava a mensagem, aqui, a mensagem é... Pra quem não, por exemplo, pra você que não conseguiu no momento participar do programa de mentoria da Samira, o que a Samira vai deixar de recado pra você depois dessa grande aula e inspiração que ela deixou? Qual que é a mensagem que ela pode dizer? A mensagem que eu quero dizer é da honra a quem merece honra. Minha honra é do meu Deus, então... Acredite na excelência de Deus, concilie os pilares, a personalidade, as características, a excelência de Deus. Deus pensava nos microdetalhes. Pense nos microdetalhes e se associe a essa imagem, porque eu fiz um trajeto muito legal até a mentoria, estava analisando esses dias. Minha mãe conversando comigo, ela falou, gente, essa mentoria ela é para as pessoas ouvirem falar do nome de Deus também. Por quê? Porque eu não tinha nada. É a jornada do herói, né? Eu não tinha nada, não tinha dinheiro pra fazer uma unha. E de repente você constrói quase que um império. Um branding, né? Muito forte. Isso vale muito, muito. Então, eu tive que passar todas as etapas, todas as decepções, todas as dores. E ainda passo, muitas. No off a gente vai conversar bastante. Mas no momento onde Deus olha e fala, ela alcançou um público nacional e internacional muito forte. Agora é o momento dela ajudar outras mulheres. Então, minha mentoria ela vem como um propósito pra mim. Entende? Um propósito transformador na vida das pessoas, na minha vida. E portas abertas, né? Hoje são 20, amanhã 200. A mentoria eu falo que é o novo quentinho no coração. Assim como foi a Lei Infância na Varandinha, a mentoria é o novo quentinho no coração. Tem método CIS, tem método IP, vamos ter o método Samira. Perfeito. Vamos entrar nessa mente, porque de fato eu acredito. A novidade assim te nutre, essa coisa, esse mover, se te nutre, muito, né? Eu não fico sem novidade, eu não consigo. É produto novo o tempo inteiro, alguma coisa nova o tempo inteiro. Eu não fico parada, né? É um comichãozinho que vai ali gerando ideia, né? Entendo completamente. Maravilhoso. Gente, que papo, Samira. Se a gente Gostoso, deixasse, a gente ia aqui até... Ia dar um podcast de 3 horas. A gente já bateu o recorde. Episódio 1, 2 e 3. Mas olha, foi um papo incrível. Obrigada. Quero te agradecer muito pela presença, Obrigada. participação. Obrigada. Como eu falei, a Samira realmente era uma convidada que nós estávamos esperando muito para poder ter aqui conosco. E deu esse banho de emoção, de contexto, de conexão, que é o que a gente sempre busca compreender, assim. Falar sobre negócios é uma coisa que a gente pode colocar ali, a gente dá uma entrevista, a gente coloca nossos dados, a gente traz as referências, mas falar de si para poder compreender negócios. E hoje, quando a gente escuta você falando aqui conosco, a gente consegue compreender o que é a infância, de onde que ela vem, porque ela é o resultado desse repertório, dessa mente por trás que a gente queria tanto conhecer. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. É o resultado da mente por trás e das mentes por trás. A gente também tem que honrar os nossos colaboradores. Perfeito. Né? Não fazemos, como eu disse, nada sozinho. Conrado tem uma grande participação nessa história. Nosso diretor de criação e estratégia, meu Deus. Já manda beijo pra todo mundo. Meu amor, um beijo grande, Jadson. Você sabe o quanto você foi e é importante. Começou lá a infância comigo, né? E hoje saiu também de um cenário que não era positivo para um cenário extremamente favorável. Então, eu falo que é um grande segredo, assim, mentes muito jovens e ativas criando, mãos muito experientes executando. Você olha assim, aquelas senhorinhas que você olha a mãozinha 70 anos e fala que lindo. Executando algo de alguém de 20 anos, sabe? Tem qualidade associada à inovação. Inclusive tem um vídeo, né? Uma série de vídeos dentro lá no Instagram da Infância. Tem. Que é incrível, que é lindo, pegando muito depoimento de toda a equipe. De pessoas para pessoas, porque no fundo é sobre isso, né? Do meu coração para o seu coração, de pessoas para pessoas. A marca acessível. Muito obrigado por esse momento. Foi um papo delicioso. Obrigada a você.
Quero agradecer você que está acompanhando com a gente esse episódio. Continue acompanhando os novos episódios, inscreva-se no canal, acompanhe também a Samira e a La Infância nas mídias sociais e também acompanhe os nossos conteúdos no Instagram. No LinkedIn também estamos lá. E aqui no YouTube, no Spotify, episódios sempre novos para que você continue descobrindo a mente por trás de pessoas que tiveram destaque na vida, nos negócios e que trazem inspirações e insights que podem ser diferenciais para a sua vida também. Então, agradeço muito a sua presença. Lembrando que este podcast é um oferecimento CDL Vitória, com produção executiva de Ravel de Paula e Rodrigo Santiago. Eu sou Márcio Messoni, seu host, e nos vemos no próximo episódio.